Olá, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos iniciar mais uma semana magna do Seminário Semeadores. Mais uma semana magna com o tema Ética Cristã. Certo? Me chamo Victor Roque. E aos meus alunos aí que acabaram de encerrar Teologia Sistemática, né? Já vou logo adiantando que ética cristã é uma disciplina, uma cadeira bem diferente, bastante diferente de teologia sistemática. Né? Tem outros irmãos que fazem outro nível do curso, que também já estudaram, ou estão estudando, né, teologia sistemática. E a ética cristã realmente, como vocês verão nessa semana, é bem diferente de teologia sistemática. E eu vou continuar lecionando essa disciplina durante o semestre inteiro. Mas nesses dias a gente vai apenas colocar alguns fundamentos aqui, apresentar alguns fundamentos da ética cristã, conceitos da ética cristã, exemplos do que de fato é ética cristã, questões éticas que é de fato o que mais chama a atenção nessa disciplina tão necessária, né? Tão querida por muitos teólogos. Certo? Então, as questões éticas também será tratado não pormenorizadamente aqui nessa semana, mas na sala de aula mesmo, né? Durante as aulas do seminário para o pessoal do bacharel. Certo? Então é isso, ética cristã. Então vamos começar orando a Deus, pedindo ao Senhor que Ele nos conceda segurança, né? Alegria e graça para mais esse semestre. Né? Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer de antemão, agradecer pela nossa vida, agradecer, Senhor Deus, por esse dia que tu criaste, mais um dia planejado por ti nos teus decretos, anteriormente já decretado, Senhor Deus. Queremos te agradecer pela segurança que tu nos tem dado, pelo livramento, por mais um dia de graça que tem nos concedido. Eu rogo a ti, especificamente por esse seminário, eu peço que continue abrindo portas desse seminário, abençoando cada irmão que faz parte dessa igreja e também desse curso de teologia, Senhor Deus. Rogo a Ti que Teu nome seja glorificado em nosso meio e mais irmãos passem a conhecer a Ti, prossigam em Te conhecer, Senhor Deus, e que essas disciplinas apenas os ajudem a prosseguir nesse conhecimento Teu, ó Deus, do Teu Filho Jesus Cristo. Então peço que Tu me dê segurança, paz no meu coração, graça e misericórdia, cada vez mais, Senhor Deus, para tratar desses assuntos relacionados à ética cristã, que tem tudo a ver, Senhor, com a nossa vida cristã. Então, rogo a Ti, bênção dos altos céus. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente está ainda, especialmente eu, estou me adaptando a essa nova rotina de aulas online, né? Então, a igreja tem se adaptado, agora um modo de dar aulas, de pregar, de transmitir cultos diferente, né? Mas nós temos que estar sempre preparados, a tempo e fora de tempo, para esse momento, né? Com o passar dos últimos dias, né? Dos últimos tempos, então as coisas se tornarão com certeza mais difíceis, certo? Então, a gente vai tratar aqui desse tema ética cristã, que é um tema oportuno para todos nós. Quando eu estudei esse tema no seminário, eu achei muito interessante, me ajudou consideravelmente, eu consegui me definir e concordar com algumas questões que eu antes tinha muita dúvida, né, e conhecer outras questões que eu ainda não fechei com tudo. Né, ainda não concordo com tudo, mas eu passei a conhecer essas questões éticas que é de suma importância, né, para o cristão, de fato, conhecer, estar alerta. Os tempos vão passando, a cultura vai se transformando e o cristão, com a sua Bíblia na mão, precisa estar alerta a tudo isso, precisa conhecer essas questões que vão também se transformando, vão mudando o nosso dia a dia. Certo? E a ética cristã vai tratar disso. É por isso que no começo da igreja, né, a igreja cristã, as questões éticas eram
eram poucas e curtas. Então, com o passar do tempo, é natural que outras questões onde o cristão vai encontrar um tipo de tensão ou dilema, é natural que outras questões venham, outras questões surjam, certo? Nesse tema da ética cristã. Okay? Então, a gente vai tratar aqui também de alguns mitos. Né? Um desses mitos, por exemplo, os irmãos já devem ter passado por isso, eu passei por isso, que é um mito que alguns cristãos têm em relação à ética cristã. Alguns cristãos, eles separam ética cristã da santidade cristã. Eles veem que a ética e a santidade não se falam, não se conversam. Lógico, claro que esse mito é somente um mito, não é algo verdadeiro. A ética cristã tem tudo a ver com a santidade cristã. Nós vamos verificar. Muitas pessoas creem nesse tipo de ideia por estarem mal informadas sobre o que de fato é a ética cristã. Certo? Então, quando uma pessoa se define em relação a alguma questão da ética, naturalmente, pelo menos é desejado que essa pessoa, esse crente, tome uma decisão ética que também faça jus à sua santidade. Que ele passe a ser mais santo do que ele era antes. Então a gente vai estudar tudo isso. Okay? Então passando aí, vamos trabalhar com esses slides. Okay? Então, eu coloquei que estudar a ética cristã, bem no começo, estudar a ética cristã é ao mesmo tempo uma tarefa difícil e prazerosa. Existem muitas dificuldades, como eu falei para vocês. Uma delas é que a nossa cultura ela vai se transformando, os tempos vão mudando, as ideias das pessoas vai se tornando, vai se transformando também. Então, é natural que esse debate sobre a ética cristã se torne cada vez mais difícil. Porém, como eu pus aí, também é uma questão. Estudar a ética cristã é algo prazeroso. É muito interessante. Quando eu passei a estudar a ética cristã, comecei a concordar com algumas coisas, a conhecer outras coisas, e eu entendi que você se definir em relação a alguma coisa é muito importante. É muito importante você chegar e, por exemplo, alguém perguntar para você, Vitor, o que é que você acredita em relação à pena de morte? Você ter o que falar sobre isso, né? Ter propriedade, ter estudado sobre isso para poder falar. Claro que essas questões, como eu falei, as questões morais ou éticas, elas não são fáceis, são também questões muito longas e muito distantes, né? Muito distantes de nós. Por exemplo, essa questão da pena de morte, há muito tempo tem se falado sobre isso. Então, não é fácil se definir, porém é necessário, é preciso que pelo menos você conheça o debate, conheça essas questões, para estar apto, né, para falar. O apóstolo Pedro disse que o cristão deve estar preparado, né, pronto para responder a todo aquele que pede a esperança da esperança, a razão da sua esperança. Então, é natural que venha numa discussão com um incrédulo, então com alguém da sua família, ou até mesmo com um cristão, né? Nós cristãos, geralmente, é muito natural de nós discordarmos de outros cristãos também. Né? Somos excelentes em discordar de outros cristãos. Então é interessante que você descubra essas questões, conheça e chegue a se definir. Okay? Então, eu coloquei também que enquanto a ética, por si só, estuda o que é moralmente certo e errado, a ética cristã estuda o que é moralmente certo e errado para os cristãos. Essa é a diferença entre a ética por si só, a disciplina chamada ética não é uma disciplina propriamente cristã. Então, muitas pessoas na faculdade, dependendo do curso, que estudam a ética, o que de fato é a ética. Né? Essa é a diferença entre a ética e a ética cristã. Baseado na Bíblia, o que o cristão deve ou não fazer, o que é certo para o cristão fazer, o que é errado para ele fazer. É por isso que estudar a ética cristã, irmãos, é primordial e interessante justamente por conta disso. A ética cristã ela é uma disciplina naturalmente prática. Não existe nenhuma questão na sua vida onde você vá ter que tomar uma decisão e não vai ter que usar a ética cristã. A ética cristã ela abrange toda a cosmovisão do crente. Né? É por isso que é tão interessante estudá-la, porque é algo muito prático.
os irmãos vão ver, especialmente os que estudarem na sala comigo, vão ver quão prática ela é quando a gente tratar das questões que envolvem nossa cultura, que envolvem o mundo. Então, essa é basicamente a diferença da ética para a ética cristã. Então, passando aí, a ética propriamente dita, ela tem como autoridade essas três coisas aqui. A consciência lógica da pessoa, o senso comum, também chamado de bom senso, e a lei natural, ou a lei moral. Então, quando nós estudamos a ética, essas três autoridades aí podem não estar lá, quando você está estudando, podem não estar, você não pode até não encontrar o nome deles lá, mas a ética por si só, a base da ética são essas três coisas. A consciência, todas as pessoas têm uma consciência, né? Existe a discussão lá sobre crianças, né? Qual é a idade da consciência, qual é a idade que um infante, que uma criança chega a essa idade da maturidade, né? Ou idade da consciência. Né? Mas todas as pessoas têm sim, são dotadas de uma consciência. Senso comum, ou bom senso, a Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Sobre o provérbio chama isso de bom siso, né? Outras traduções, bom senso. Todas as pessoas têm um tipo de senso comum, de bom senso dentro delas, né? Algumas pessoas têm mais, outros têm menos. Naturalmente, uma pessoa que está mais longe de Deus, de Cristo, ela a tendência é que ela perca, né, esse bom senso na sua vida. Né? Um exemplo disso, quem nunca passou por isso, né? Está na fila de um banco para tratar de algum negócio, e aí você encontra um casal dentro desse local se beijando, né, se atracando. Né? Isso, você olha para uma situação dessa, você naturalmente diz, essas pessoas não têm bom senso. Né? É algo que não é conveniente. Né? Nós dizemos isso, é inconveniente a pessoa fazer uma coisa dessa. Né? E também falar da lei natural, também conhecida como lei moral, né? A lei da natureza. Né? Todas as pessoas têm uma moralidade dentro delas. E a moral está totalmente... Na verdade, uma coisa está ligada à outra. Né? A consciência, o senso comum e a lei moral, elas se completam, na verdade. Né? Então, perceba o seguinte. Pessoas de todas as religiões, lugares e idades têm essas três ferramentas. Certo? Todas as pessoas têm uma consciência, senso comum e uma lei moral. Certo? Até mesmo um índio numa tribo que não tem contato com a natureza, que ainda vive na idade da pedra, sabemos que existem ainda tribos assim, eles têm isso, têm uma consciência, senso comum, uma lei moral, dentro daquela cultura, dentro daquele país, dentro daquele continente. Né? Então, todas as pessoas são dotadas disso. Eu pus aí uma frase do Walter Kaiser, de um livro que é sobre ética cristã, o cristão e as questões éticas da atualidade, página 9. Ele fala o seguinte: nossas ações éticas podem ter origem em uma estrutura de pensamento humanista, islâmica, budista ou ateia, bem como bíblica. Então, eu falei para você, tem pessoas que cursam, né, algum tipo de faculdade, de curso específico, e vão estudar a ética. E a ética não é, naturalmente, uma disciplina só de cristão. Certo? A disciplina que nós estamos vendo aqui, não esqueça disso, é a ética cristã, é o que os cristãos devem ou não fazer, o que o cristão parar de errado, de certo ou de errado. É a moralidade cristã que nós estamos afunilando essa questão aqui. Certo? Mas todas as pessoas têm uma consciência, um senso comum, uma lei natural. Então, é por isso que a ética cristã ela tem tudo a ver também, e é bom nós estudarmos isso também, a questão da cosmovisão, a visão de mundo de uma pessoa. Então, como aquela pessoa enxerga as coisas do mundo, é que ela vai decidir eticamente em relação a alguma coisa na vida dela, a algo na vida dela. Então, um budista, um islâmico, a cultura dessa pessoa, o passado dela, o que aquela pessoa sofreu ou não sofreu, tudo isso vai fazer parte das decisões, da tomada de decisão de algumas pessoas. Certo? Então, a ética está intrinsecamente ligada à cosmovisão cristã. Então, quando um cristão se converte, ele passa a estudar as escrituras, passa a viver com Deus, a andar com Deus, a andar com outros cristãos.
Então a sua cosmovisão é transformada de forma bíblica e teológica. Né? Então, o cristão mais próximo de Deus, naturalmente, e terá uma cosmovisão mais próxima de Deus, mais próxima da verdade da Escritura. Okay? E eu também coloquei que, além dessas ferramentas aqui que nós verificamos, consciência, bom senso e lei moral, o cristão tem o cristão não é só dotado delas, mas o cristão também tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Né? É aqui que entra em ação a ética cristã. Então, nós que somos cristãos, não podemos só tomar decisões baseadas na nossa consciência, porque sabemos que mesmo sendo novas criaturas, nossa consciência ainda é manchada pelo pecado. Não podemos também tomar, embora seja bom termos um bom senso, né, e o próprio livro de Provérbios, embora a Bíblia pressupõe que todo ser humano tem um bom senso, a Bíblia mesmo diz que ao você praticar a Escritura, você vai adquirir mais bom senso. Né? Porém, o nosso bom senso ainda é corrompido pelo mau senso, né? A gente pode colocar dessa forma. Certo? Tudo isso por causa do nosso coração, que é enganoso. Okay? Então, vamos, um texto que é muito oportuno para nós, irmãos, é Romanos capítulo 2. Vamos abrir rapidamente. Eu coloquei aqui alguns textos, mas outros textos a gente pode ler na Bíblia, certo? Romanos capítulo 2, que é um texto primordial nessa discussão, a partir do versículo 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15 diz o seguinte: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é basicamente isso, da consciência, desse senso comum também. E dependendo da situação que nós tomarmos aquela possível decisão, a nossa consciência e nossos pensamentos vai nos acusar se você fizer algo contrário à lei de Deus, ou vai te defender se você fizer algo conforme a lei de Deus. Por isso que a lei é tão importante. Embora pessoas que nunca conheceram e nunca conhecerão a Cristo têm a lei gravada em seu coração. Eu dei o exemplo aqui do índio, que não teve contato com o Ocidente, com a nossa era, mas esse mesmo índio é dotado de consciência, senso comum e lei moral. Nós estudamos isso, por exemplo, no comecinho da teologia sistemática. Continuando aqui, irmão, algumas obras que falam sobre ética cristã. Aí eu coloquei a primeira delas, Ética Cristã, do Norman Geisler, que é basicamente esse livro aqui, que é o livro que nós vamos estudar, vamos nos ater esse semestre, né? Nesse livro, né? Vamos tentar dissecá-lo, né? Embora seja difícil, é muita coisa para tratar, talvez o número de aulas não nos permita, né? Mas a gente vai tentar abordar todas as questões éticas contemporâneas sobre a ética cristã, ok? Esse outro livro, A Doutrina da Vida Cristã, do John Frame, na verdade ele é parte de uma obra maior dele, né? Um tomo do John Frame, que é um teólogo muito abençoado por Deus, né? A Doutrina da Vida Cristã. Esse é um livro que vai tratar de santidade e vai tratar também de ética cristã. Então é oportuno. Esses dois livros aí eu diria que se você quer de fato estudar, dissecar a ética cristã, esses dois livros são cruciais. Né? Esse outro livro do Walter Kaiser, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, é um livro mais novo, mais recente, né? Do Walter Kaiser, teólogo do Antigo Testamento. Esse livro ele trata de ética cristã, porém cada questão que ele vai tratar, ele coloca um escopo de um sermão. Né? Então é um livro de ética cristã, mais voltado para pregadores, né? Ele coloca ali, ele coloca um escopo de uma pregação baseado naquela questão que ele está tratando, certo? Passando aí,
gente vai encontrar a ética cristã confrontando as questões morais do nosso tempo, da CPAD, né? Elinaldo Renovado. Também é um livro bastante interessante, eu vi o índice desse livro, nunca li, mas vi o índice. E vai tratar das questões básicas da ética cristã. Esse outro livro, né, do Hans Ulrich, A Ética dos 10 Mandamentos, esse livro já afunila um pouco mais a discussão nos 10 mandamentos. Então, ele vai tomar os 10 mandamentos como diretriz para nós tomarmos decisões cristãs. Né? Os 10 mandamentos uma das diversas utilidades dos 10 mandamentos claro que nós cumpramos a lei de Deus, nós obedeçamos a lei de Deus por meio desses 10 mandamentos que são cruciais. Né? Os puritanos, eles ensinavam basicamente 3 coisas para as suas crianças. Né? Os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo apostólico. Né? Então, os 10 mandamentos são cruciais para aprender também sobre a ética cristã. Esse outro livro que é bem interessante, Dicionário de Ética Cristã, todos os temas relacionados à ética você vai encontrar nesse livro, que é também um dicionário. Né? Tive contato com esse livro e ajuda bastante. É um livro para você ler junto com outra obra de ética, já que nem todos os termos você vai conseguir entender. Então, você pode partir para esse livro para lhe ajudar a entender outro livro sobre a ética cristã. Né? Então, basicamente, pessoal, queria ler alguns temas, algumas questões, temas que nós vamos discutir durante o semestre, certo? Só para deixar muita gente aí bem ansioso, né? Positivamente ansioso. Algumas questões éticas: aborto, infanticídio e eutanásia, questões biomédicas, pena de morte, guerra, desobediência civil, que é um tema que está em destaque atualmente, especialmente essa questão do coronavírus, né? Até que ponto a igreja deve obedecer o Estado, né? Em relação às leis e ordem. Sexo, homossexualidade, casamento e divórcio, ecologia e direitos dos animais. Então, são questões, como eu falei para vocês, né? Essas questões éticas é onde o cristão vai naturalmente encontrar alguma tensão, algum dilema, né? O que decidir, que decisão tomar por qual ponto de partida começar. Essas questões são cruciais para todo crente e vamos estudá-las se o Senhor assim nos permitir. Né? Esse livro aqui do Norman Geisler tem 4 apêndices. Ele também vai tratar de drogas, apostas e jogos de azar, pornografia e controle de natalidade. Certo? Então, hoje, basicamente, a gente vai ver o que, né? Nessa aula? A gente vai apenas fundamentar a ética cristã. E tentar trabalhar de forma bem pormenorizada, né? Para que os irmãos para que ninguém se perca, né? Nesse debate, nessa discussão. Quarta-feira, a gente vai tratar de alguns sistemas de ética, sistemas éticos, né? Então, eu não sei se são todos eles, mas nós estudaremos 6, passar um pouco, né? Basicamente, de forma bem básica sobre esses 6 sistemas éticos, e vão também fundamentar as questões éticas. Por exemplo, se você abraça um tipo de sistema ético, a gente vai conseguir definir, você vai conseguir definir, nós conseguiremos definir o que você vai pensar em relação à homossexualidade, em relação aos direitos dos animais, em relação à guerra, pena de morte, etc. Né? É bastante importante essa discussão. E na sexta-feira, por último, a gente vai tratar, eu queria afunilar esse tema, não vai dar para tratar de nenhuma questão muito difícil, muito tensa, né? Então eu queria tratar aqui sobre drogas, afunilando mais ainda na questão da maconha. Por quê? Por que tratar especificamente da maconha? Eu acredito que a maconha é essa droga que tem causado muito interesse no mundo todo, especialmente para muita gente tem defendido a legalização desse narcótico, né, dessa droga. Outra razão também para a gente estudar esse tema, irmão, é que muita gente vê a maconha como um meio termo entre algo mais próximo do cigarro
e não tão próximo assim de outros narcóticos como cocaína, crack, né, LSD. Então tem muita gente que coloca a maconha mais como uma droga lícita do que como uma droga ilícita, né? E muita gente tem adotado, muita gente tem consumido maconha. Eu ouvi falar que lá no Rio de Janeiro, na Praia de Santos, por exemplo, você chegar na praia, você vai encontrar muita gente fumando, né, maconha, e você não vai poder falar nada ali. Você denunciar aquelas pessoas, você vai, com certeza, ser mal visto, não só por quem fuma, mas também por quem não fuma, porém apoia a prática. Então acredito, eu também vejo, irmãos, que no futuro muito próximo, muitos cristãos, alguns cristãos, depois muitos cristãos talvez, adotem a maconha, coloquem a maconha no mesmo nível do cachimbo, do charuto, né? Então, nós conhecemos, eu pelo menos conheço alguns cristãos que fumam, né? Cachimbo, charuto e colocam isso na caixinha do lazer, né? É algo que me dá prazer, é algo que me ajuda a pensar durante a solidão, né? Então, muita gente, acredito, muitos cristãos, eu não acho isso muito, não vejo isso como algo muito longe. Talvez muitos cristãos vão adotar, não verão nenhum problema, nenhum pecado em fumar maconha. Então, vai estudar isso na última aula, certo? Essas são algumas obras sobre ética. E a gente vai tratar agora, irmão, de alguns conceitos da ética cristã. A palavra ética advém da palavra grega ethos, né, ou ethos, que significa basicamente isso aí, ó, caráter ou modo de ser de uma pessoa. E aí nessa definição de ética, a gente já encontra também ajuda para definir a ética cristã. Né? O que é a ética cristã? É o caráter ou modo de ser de uma pessoa cristã. Certo? Ou seja, como uma pessoa cristã se comporta, como ela deve agir. Certo? A palavra etnia também deriva dessa mesma palavra grega, ethos. Certo? Então, existe uma relação também entre ética e etnia. Então, só uma curiosidade, pessoa que estuda a ética cristã e se torna um teólogo, né, e passa a estudar somente a ética cristã, é conhecido como um etólogo cristão, um etólogo teológico. Né? O Norman Geisler, no livro Ética Cristã, página 15, ele vai definir a ética cristã e ele fala o seguinte: a ética cristã considera o que é moralmente certo ou errado para os cristãos. Né? Basicamente aquela definição que a gente viu mais cedo. Né? O que é moralmente certo ou errado para os cristãos. Walter Kaiser, ele diz o seguinte: a ética bíblica é uma reflexão a respeito da conduta e das ações humanas com base na perspectiva de nosso Senhor, apresentada nas Sagradas Escrituras. Então, esses conceitos aqui que nós acabamos de ver já ajudam a definir a ética cristã. O que é a ética cristã? A ética cristã, basicamente, é a disciplina que estuda o comportamento ou conduta cristã no mundo, né? A vivência do universo à sua volta, né? A vivência do mundo ao seu redor. Então, por isso que eu vou frisar bastante aqui essa questão de tomada de decisão, certo? Ou definição de opinião, certo? Então, o cristão, como eu até citei aqui, 1 Pedro, né? Ele tem que ser alguém pronto para responder, pronto para ter uma resposta a quem lhe perguntar sobre a sua esperança. Os teólogos antigos diziam que o cristão tem que ter a Bíblia em uma mão e o jornal do dia na outra. O cristão tem que ser alguém conceituado, ser alguém que tem uma opinião realmente a falar às pessoas, né? Algo a declarar às pessoas. Nós estudamos a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, porém existem livros que nos ajudam a nos definir, livros que nos ajudam a nos aproximar de Deus, né? Não somente livros cristãos, mas falo mesmo de livros seculares, né? Literatura como um todo. Né? Então, o cristão tem que ser alguém definidor, que tem um pensamento em relação a isso.
concorda ou discorda de alguma coisa. O cristão tem que ser essa pessoa. Então eu coloquei aí, e passando aqui, C.S. Lewis, né, nessa obra aí, que na verdade foi uma série de palestras dele, né, no tempo da Segunda Guerra Mundial, se tornou esse livro, O Cristianismo Puro e Simples. E bem no comecinho dessa obra, C.S. Lewis ele já consegue, ele não é um livro que trata sobre ética cristã, mas bem no começo ele vai falar um pouco sobre moral e ética, né, do cristão. Eu achei muito interessante isso que ele fala sobre os cristãos, e a gente pode transferir isso para aquilo que nós estamos estudando, a ética cristã. Ele vai falar sobre a lei natural, né, ou lei moral, certo? Ele vai falar o seguinte: ó, primeiro, ele chega nesse primeiro capítulo, né, desse livro e conclui da seguinte forma: primeiro, que os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente fazê-lo. Então o C.S. Lewis ele passa a tratar, ele dá exemplos bastante lúcidos, bastante claros sobre essa questão de que todas as pessoas no mundo concordam com um tipo de lei moral. Lei essa que não é passada dos pais para os filhos, é algo que já está dentro da mente deles naturalmente. É isso que é a lei moral, ou a lei da natureza humana. E também vai chamar de regra do comportamento digno, ou regra do comportamento correto. Né? E essa regra do comportamento correto, alguns exemplos que ele vai dar, mas um exemplo bastante interessante, uma pessoa que fura a fila. Quando fura a fila, a consciência das pessoas vai, naturalmente, acusá-la. Então, nós olhamos para essa atitude dessa pessoa e vemos que ela não está se comportando corretamente. Isso que ela fez é algo incorreto. Né? Pessoa que está no posto de gasolina e fura a fila para abastecer o seu carro. Isso acontece muito hoje em dia. Então, a gente olha para esse comportamento, para essa atitude e sabe que é uma atitude incorreta. Por quê? Isso foi ensinado para nós? Não. Isso é algo que já vem na nossa mente. É a lei natural. E aqui o C.S. Lewis diz que todas as pessoas têm essa ideia de que devem se comportar de alguma maneira e não conseguem realmente se comportar dessa maneira. Em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Não, além de nós sabermos que devemos nos comportar dessa forma, não conseguimos nos comportar desse modo, né, desse jeito. Isso mostra aquele texto que Paulo acabou de dizer, que eu acabei de citar de Paulo, Romanos 2, ora acusando-os, ora defendendo, né, a consciência e nossos pensamentos. Então, esse conceito aqui do C.S. Lewis é bem interessante. Passando aí, ele vai dar esse exemplo, que a lei da gravidade lhe diz o que as pedras fazem se você as deixar cair. Já a lei da natureza humana lhe diz o que os seres humanos devem fazer e não fazem. Ou seja, do que os seres humanos falham. Né? E aí ele conclui da seguinte forma, que os seres humanos, embora saibam que é correto, conheçam o que devem fazer, eles não fazem. Então, não tem saída. Nenhum ser humano consegue cumprir de fato, fazer jus, né, a consciência que Deus nos dotou. Certo? E continuando, o C.S. Lewis ele está correto, né? Falando de forma geral, significa que conceitos que estudaremos aqui, por exemplo, divórcio, racismo e guerras, embora sejam repelidos pela maioria das pessoas, no íntimo são aceitáveis. Hoje em dia, essa discussão sobre racismo, né, especialmente atualmente, é uma questão que tem vindo, que veio à tona, especialmente nos Estados Unidos, depois da morte daquele rapaz negro, né? Então, embora as pessoas rejeitem muito o racismo, né, odeiem o racismo, o coração, em algum momento, nós aceitaremos isso. O coração, em algum momento, nós seremos racistas, discriminaremos alguma pessoa na nossa vida. Né? Então, nosso coração ele é errante e ansioso por transgredir os mandamentos divinos. A Bíblia diz que, embora não sejamos assassinos por natureza, já fizemos isso no nosso coração. Embora odiemos o divórcio, já o desejamos no nosso coração. Certo? Esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 2, gostaria de lê-lo aqui para
juntamente com quem está assistindo em casa, é um texto muito claro que fala sobre essa questão de matar, assassinar no coração. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, muito provavelmente, quando o Tiago fala vocês matam, né, matais e invejais uns aos outros, esse matar, assassinar, não é literalmente, mas sim, primeiramente no coração. Então, Tiago só está reverberando nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte. Ele diz que a questão do adultério acontece primeiro no coração e depois pode vir a acontecer literal e fisicamente. Né? Passando aí alguns atributos, irmão, que nós podemos estudar, né? Nós vamos verificar aqui alguns atributos da ética cristã. E aí esses atributos, essas características da ética cristã, também nos elucidam nossa mente sobre essa disciplina, né? Primeiro que a ética cristã se baseia na vontade de Deus. Isso aqui é algo primordial. Né? A ética cristã trabalha com os mandamentos divinos, mandamentos de Deus. E esses mandamentos estão revelados nas Escrituras. São esses mandamentos que demonstram qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Né? Então, a ética cristã se baseia na vontade de Deus. É na Bíblia, na Escritura, na Palavra de Deus, que nós encontramos a vontade divina para as nossas vidas. E a Bíblia, várias vezes, né, vai falar vai usar essa expressão, a vontade de Deus. Né? Esta é a vontade de Deus para vós. E esta é a vontade de Deus. E aí, geralmente, o autor do texto vai citar o que é e faz parte da vontade de Deus. Então, quando a gente fala de vontade de Deus, irmão, nós estamos falando de algo bastante geral. Existem várias coisas que Deus quer para as nossas vidas. Né? Por exemplo, glorificar a Deus é a vontade de Deus. Então, tem coisas na Bíblia que são muito claras em relação à vontade de Deus. Né? Essa questão que eu acabei de falar, a Bíblia é muito clara sobre a questão do adultério. Não é a vontade de Deus, de forma alguma, que nós adulteremos, seja física, seja espiritualmente, né? Diretamente contra Deus. Então, algumas coisas são claras, outras não tão claras assim, certo? Então, a ética baseia-se na vontade de Deus, e essa vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Então, no próximo slide, eu coloquei aí alguns exemplos sobre a vontade de Deus. Certo? A vontade de Deus, por exemplo, é ouvir os ensinamentos de Deus, né? E ouvir os ensinamentos de Cristo. Baseado em Marcos capítulo 3, versículo 35, olha só o que é que Jesus fala aqui. Né? Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a gente sabe, a gente conhece o contexto aqui onde Jesus estava, ele estava ensinando aos seus discípulos, ensinando a palavra de Deus aos seus discípulos. Então sua mãe, seus irmãos, estão lá fora, né, da casa, chamando ele. Então Jesus, ao mesmo tempo confrontando essas pessoas, né, sua mãe e seus irmãos, ele diz, ele pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então ele responde no versículo 35, quem faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, pelo contexto aqui, a gente entende, por Jesus estar ensinando sua palavra para os discípulos, quando ele fala que quem faz a vontade de Deus, né, então provavelmente fazer a vontade de Deus aqui está em você ouvir o ensinamento de Cristo, você parar, não somente ouvir, claro, mas ouvir e praticar esse mandamento de Jesus, de Cristo. Né? É você ouvir, meditar nisso e praticá-lo. Né? Então, uma das partes aí da vontade de Deus é ouvir os ensinos de Cristo. A vontade de Deus também está relacionada ao seu plano e palavra eternos. Né? O apóstolo Paulo disse, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Certo? Então, o apóstolo Paulo também, de novo, falou de forma bem geral aqui,
ele disse aos Efésios que nada deixou de ensinar em relação à vontade de Deus. Em outras traduções, a gente vai encontrar, pois não deixei de falar-lhes todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus. Basicamente, a vontade de Deus mesmo para a vida dos Efésios. Então, a gente pode resumir e dizer que o apóstolo Paulo muito provavelmente ensinou todos os temas de uma teologia sistemática ali para os Efésios. Ou seja, tudo aquilo que eles precisavam ouvir sobre o cristianismo e praticar. Então, a vontade de Deus está relacionada ao plano e palavra eterno de Deus. Com certeza. Né? Então, nós sabemos que Deus, de antemão, decretou todas as coisas, já decretou todas as coisas, e nós entendemos, irmão, nós cristãos que temos essa cosmovisão bíblica, né, da soberania de Deus, cremos que tudo que acontece é da vontade de Deus. Então, nenhum pardal cai no chão, nenhuma folha cai no chão sem o consentimento do Pai. Né? O nosso Pai é muito sábio e é muito soberano. É o único soberano de todo o universo, de toda a Terra. Outra questão também, um dos aspectos da vontade de Deus, por exemplo, é que os trabalhadores, servos, obedeçam a seus superiores de forma sincera, né? Que os servos obedeçam a seus senhores. Efésios 6,6, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, pelo contexto, a gente entende aqui que o que Paulo está dizendo para os servos é que a vontade de Deus é que eles obedeçam a seus senhores, não somente olhando para os seus senhores, mas olhando para o seu grande e eterno Senhor. Esse é outro aspecto da vontade de Deus. E outro aspecto ainda da vontade de Deus é a nossa santificação. Esse talvez seja o texto mais conhecido, né? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é a vossa santificação. A santidade deve ser algo primordial para o cristão. Então, esse aqui talvez possa ser um texto onde a ética cristã também se baseia. É por isso que eu falei que a ética cristã tem tudo a ver, está relacionada com a santidade cristã. As duas, a ética, tanto a ética quanto a santificação, são baseadas na vontade de Deus. Outro aspecto da vontade divina é a nossa gratidão diária. Deem graças em todas as circunstâncias, né? Deem graças ao Senhor em todo o tempo, pois esta é a vontade de Deus para vós. 1 Tessalonicenses 5:18. Né? Em todo o tempo, deem graças. Né? Então, a vontade de Deus também é que, com tudo que acontece na nossa vida, irmão, nós sejamos pessoas gratas. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins que aconteçam. Nós temos que dar graças a Deus. Talvez esse aqui seja um dos mandamentos mais difíceis de o cristão cumprir. Mas também sabemos, a Bíblia mesmo diz isso, que os mandamentos de Deus não são pesados para nós. Né? Embora seja difícil cumprir isso, é plenamente possível sermos pessoas gratas. Ainda outro aspecto, né, para finalizar, da vontade divina é que obedeçamos a Deus e, às vezes, que soframos por causa disso. Né? Conhecemos muitos irmãos nossos que vivem 24 horas esse texto aqui de 1 Pedro 3,17. Né? É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Né? Muito provavelmente o texto original, irmãos, em vez de se for da vontade de Deus, mas o texto original diz quando for da vontade de Deus. Ou seja, existem momentos na vida do cristão que ele vai obedecer a Deus e sofrer por isso, e essa será a vontade de Deus para a vida dele. É isso que Pedro está dizendo. Então, irmão, a ética cristã se baseia na vontade de Deus. Segundo, a ética cristã é absoluta. E aqui eu queria me delongar um pouco mais, porque nós, irmãos, cristãos que cremos na Escritura, na Bíblia, nós cremos no cristianismo, nós cremos numa religião que crê em absolutos morais. Certo? E essa aqui é outra dificuldade de se estudar a ética cristã. Nós temos esse grande antagonismo, né? Não tem como negociar essa rivalidade. Né? Absolutismo moral de um lado, relativismo moral do outro lado.
Então nós, irmãos, vivemos num contexto, uma cultura, principalmente brasileira, que é uma cultura que está de mal a pior, que está relativizando moralmente todas as coisas. Né? Nossa cultura bebe diretamente do relativismo moral. O que é que o relativismo moral vai dizer? Basicamente, aquela ideia de que o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. O modo como você vive sua vida, o modo como você crê nas coisas que crê, não é o modo como eu devo viver minha vida e crer nas coisas que eu creio. Certo? Então, o relativismo é totalmente. Relativismo não trabalha com absolutos morais. Certo? A nossa cultura bebe diretamente disso. Né? Um exemplo disso, a pessoa chega para você e diz que 2 mais 2 não é 4, mas é 5. E você vai dizer que isso não faz sentido. Né? 2 mais 2 é e sempre foi 4, nunca foi 5. Né? Então, pessoas que relativizam a cultura, relativizam questões, é muito difícil de pregar para essas pessoas, muito difícil de convencer essas pessoas, já que a cosmovisão dela é uma cosmovisão relativista. Né? Ela relativa todas as coisas. Né? Esse relativismo moral, embora não esteja totalmente ligado com aquele relativismo, né, de Albert Einstein, mas aquele relativismo também trabalha mais ou menos dessa forma. Né? Lógico que o de Einstein não é no campo da moral, mas no campo da ciência. Né? E aí essa frase, que é do Dicionário de Ética Cristã, aquele livro que eu mostrei para vocês, faz todo sentido. Né? Que é que no que o relativismo moral resulta, basicamente nisso. Vox Populi substitui a Vox Dei, ou seja, a voz do povo, infelizmente, substitui a voz de Deus. Né? Aquilo que é certo para uma pessoa não é certo para outra. Né? Então, nós nos deparamos com a Bíblia, e com Cristo e com Deus, nós vemos que nosso Deus é um Deus absoluto. Nossa religião cristã é uma religião de absoluto. Então, o relativismo moral ele vai confrontar diretamente muitos textos da Bíblia. Por exemplo, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso que Jesus disse é inegociável. É uma verdade para um budista, para um islâmico, para um cristão, para um ateu. Isso é algo que não vai mudar, é um absoluto. Jesus é o caminho para que as pessoas cheguem até Deus. Ninguém pode conhecer o Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Esse é o grande problema com o relativismo moral e é por isso que falei para vocês, é muito difícil tentar convencer por meio de argumentos uma pessoa que crê em relativismo moral, que relativa, né, os conceitos do mundo. Aí há outro conceito também bíblico que o relativista vai confrontar. Atos 4:12, por exemplo, diz que não há nenhum nome nos céus e na terra pelo qual as pessoas devam ser salvas. Né? E aí, no contexto, a gente tem que é o nome de Jesus Cristo. Somente por essa pessoa, por esse nome, é que as pessoas podem se achegar até Deus. Então, o relativista ele vai confrontar, vai descrer totalmente esse tipo de afirmação. Né? Então, como eu falei para vocês bem no começo, irmãos, nós cristãos somos pessoas que creem em absoluto. Nós cremos numa religião que é inegociável. Né? Nós não podemos relativizar nossa cultura, não podemos relativizar a verdade de Deus sem que nossa fé seja colocada em xeque. Passando aí, essa frase do Harold Kahn, também do Dicionário de Ética Cristã, também elucida nosso debate. Né? O cristianismo tem sido fundamentalmente influenciado pelo humor e pelo método relativista. Em particular, o reclamo de que Jesus Cristo é singularmente relacionado ao homem por meio da encarnação tem sido questionado. Isso aqui é um fato. Por exemplo, uma pessoa que não crê que Jesus Cristo encarnou-se, ela não pode ser salva. João mesmo diz isso em 1 João, capítulo 4, né, de que um espírito que diz que Jesus Cristo não veio em carne é um espírito falso. Né? Deus não está nele não está a verdade. Então tem algumas questões bíblicas e cristãs que o cristão não pode negociar.
fechar com tudo isso, ou você concorda com tudo, com 100%, ou se você quiser concordar com 99% do cristianismo, você vai concordar com 0% do cristianismo. É por isso que quando nas redes sociais existe uma questão que confronte os cristãos, é por isso que os cristãos estão lá, em primeiro lugar, para defender a Bíblia e Cristo. Né? Graças a Deus por cristãos que são como os peões, né, do jogo de xadrez, aqueles que vão na frente do debate, estão ali para guerrear contra o mundo, né, para, de fato, como o apóstolo Paulo disse, transformar, destruir sofismas, né, sabedoria que acha que é uma sabedoria e de fato não é. É muito importante essa discussão. Terceiro aí, outra característica da ética cristã é que a ética cristã se baseia na revelação de Deus. Isso está muito ligado com o primeiro atributo. A ética cristã se baseia na vontade de Deus. Né? E a vontade de Deus está, como eu falei, foi revelada por Deus na Escritura. Nós temos aqui o cânon bíblico já foi fechado, nós temos a revelação de Deus aqui, digamos, contida nesse livro. Tudo que está contido na Bíblia é palavra de Deus. Né? Cada palavra, cada frase, cada afirmação que está na Bíblia faz parte da revelação de Deus, do plano e dos decretos de Deus para nós. Então, Norman Geisler, essa frase, ele diz o seguinte: desconhecer a Deus como a fonte do dever moral não exime ninguém de suas obrigações morais. Aí a gente volta a falar disso. Todas as pessoas têm uma consciência, sabem o que é o certo e o errado, porém falham em tentar fazer a coisa certa, ou acabam fazendo a coisa errada, certo? Então, irmãos, quando nós, por exemplo, estou lendo bastante sobre esse tema agora, que é casamento, noivado, casamento, e algo que eu tenho pensado muito, sempre pensei dessa forma, é tudo que a Bíblia fala sobre noivado e casamento é uma verdade não só para o cristão, é uma verdade para todas as pessoas de todo mundo. Seja um casal incrédulo, seja um casal espírita, por exemplo. Né? Então, a grande diferença é que somente o casal cristão vai cumprir aquilo que está revelado na Bíblia. Né? E o casal incrédulo, logicamente, não vai cumprir. Porém, isso, nessa frase aqui do Geisler, não exime as pessoas de suas obrigações. Todas as pessoas que já nasceram devem cumprir a Escritura. Né? Deveriam, né? Cumprir a Escritura, porém não cumprem. Um exemplo que nós temos na Bíblia disso é Atos 24. Vamos abrir nesse texto. É um exemplo bem interessante que eu lembrei assim. Que é um evento onde o apóstolo Paulo está pregando a uma autoridade chamada Félix, né? Autoridade romana chamada Félix. E aí Atos 24 diz o seguinte: nós vemos aqui Paulo, que é um homem que crê em absolutos morais, pregando a um homem incrédulo, e a gente vê aqui qual é o resultado dessa pregação. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, Paulo, que é um homem muito decidido na sua vida, muito convicto do cristianismo, né? Foi chamado por Deus para isso. Ele prega a esse homem que não é crente, é um incrédulo, Félix. Ele fala sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Muito provavelmente esses três temas que Félix odiava, né? Ou não cumpria de forma alguma. Então, Félix, a reação dele é que ele tem medo daquilo que Paulo está pregando, né? Fica nervoso em relação a isso, porque provavelmente ele não cumpria nada daquilo. E aí ele não quis mais ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Né? Então, a ética cristã se baseia na revelação de Deus. Todas as pessoas sabem que devem fazer o bem, porém não o fazem. Né? Tiago, capítulo 4 mesmo, diz isso. Né? A pessoa que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. E por último, irmãos, já finalizando,
A ética cristã, ela é prescritiva, ou seja, ela não é descritiva. A ética cristã se refere ao que deve ser, não ao que de fato será. Ok? Ou seja, quando nós estudamos a ética cristã e nós vamos para questões éticas, como por exemplo, sexo, homossexualidade, guerra, ali nós, no livro de ética cristã, estamos pressupondo que o autor cristão tem como pressuposto a Bíblia, a autoridade dele é a Bíblia, então ali ele vai colocar temas que nós deveríamos obedecer, que nós devemos obedecer, como o cristão deve se comportar. Ele não vai falar dos resultados daquilo, vai falar somente da base, certo? Do fundamento. Justamente por advir um Deus moral que prescreveu suas leis morais, a ética cristã ela é prescritiva. O nosso Deus prescreveu suas leis na Escritura, né, na Bíblia. E é baseado na Bíblia que nós vamos tomar decisões éticas ou não. Então, Norman Geisler, por exemplo, descreve que a sociologia, por exemplo, que lida com a descrição do comportamento humano, mas a ética que lida com a prescrição do comportamento humano. Então, na sociologia, a sociologia tem como objetivo descrever como os seres humanos se comportam. Já na ética cristã, a ética cristã ela prescreve como os seres humanos vão se comportar. Certo? Então, a sociologia é uma descrição, a ética é uma prescrição. Né? Então, quando você vai, por exemplo, o médico te prescreve ali alguma receita, ele está dizendo para você, você deve tomar esse remédio, mas ele não está dizendo, você vai tomar esse remédio. Né? Isso depende da pessoa tomar aquela decisão, tomar o remédio ou não. Né? Logicamente, ao tomar o remédio, aquilo vai fazer bem para ela, já que quem está receitando é alguém que conhece tanto o remédio quanto o seu problema. Então, a ética cristã é esse médico que vai nos prescrever como devemos nos comportar. A sociologia, a gente poderia resumir, trabalha com as coisas de fora, né? Descreve o ser humano. A ética cristã ela trabalha de dentro para fora. Ela prescreve como o ser humano deve se comportar. Claro, a ética cristã baseada na Escritura. Né? E aí, por fim, irmãos, nós chegamos aos sistemas éticos, que é basicamente o que a gente vai estudar vai verificar na quarta-feira. Certo? Esses aí são os sistemas éticos que o Norman Geisler vai tratar no livro Ética Cristã. São esses 6 aí. Antinomismo, situacionismo, generalismo. Aí nós chegamos no absolutismo não qualificado, absolutismo conflitante e absolutismo. Então, chegando aí na barra de baixo, né, do absolutismo, a gente entende basicamente que os 3 primeiros sistemas éticos, né, os 3 de cima, são sistemas que vão trabalhar com relativismo. 3 sistemas que vão relativizar essas questões éticas. Certo? Então, para você que é cristão, provavelmente vai se definir com um desses 3 sistemas de baixo. Né? Não qualificado, conflitante ou o graduado. Certo? O antinomismo basicamente é contra nomos, né? Contra a lei. Né? É um sistema que vai dizer que não existe uma lei moral ao redor do mundo. Né? Então, é um sistema ético, acredito, impossível para um cristão se basear. Então, a gente vai estudar todos esses 6. Vou repetir, de forma bem básica, né? Porque de fato, muita coisa. E esse aqui vai ser nosso tema na quarta-feira, certo? É muito interessante. Como eu falei no começo para vocês, quando você se definir por esses sistemas éticos, esses sistemas vão lhe ajudar a se definir nas questões éticas. Então, o que você pensa, por exemplo, em relação à pena de morte. Né? Você é um antinomista, você é um situacionista, é um absolutista graduado, digamos assim. Então, esses sistemas são a base, o fundamento da ética cristã. Okay? Todos esses sistemas éticos aqui que a gente vai estudar já fizeram parte, ou ainda fazem parte, da igreja cristã. Então, a gente vai
ver o que Agostinho falou sobre a ética, vai ver o que Joseph Fletcher, né, que foi também um nome muito importante para a ética, e ele falou sobre a ética cristã, como alguns teólogos trataram, viveram de forma, como alguns teólogos trataram a ética no campo da teologia. Certo? Então, basicamente, isso que a gente vai ver quarta-feira. E é isso, espero vocês daqui a 2 dias. E, repetindo, irmão, a ética cristã é importantíssimo para nós. Crucial para o cristão, para o crente, estudar teologicamente o que é a ética cristã, além de ser, como eu falei para vocês, muito prática. Essa é o contraste da ética cristã com outras disciplinas da teologia. Ela é muito prática. Você vai conseguir, em algum momento, encaixar essa questão ética na sua vida como um todo, né? Na sua família, enfim. E é isso, que Deus abençoe a vocês e até mais, meus irmãos.